a todos. Eu vou iniciar a live, a última live desta semana. Hoje, o nosso entrevistado é o deputado estadual e presidente estadual do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco, o deputado Doriel Barros. Doriel já foi presidente da FETAP, exerce o seu primeiro mandato como deputado estadual, foi o quarto mais votado entre os 49, obteve 66.990 e cumpre o seu primeiro mandato. É natural da cidade do Agreste de Águas Belas e o presidente já se encontra aqui. Um abraço para meu amigo Aldo Santos, Dona Leonardo, e o Doriel já entrou para nós iniciarmos. Edilásio também. Um abraço, Aldo Santos, meu amigo. Saudade de você, viu? Olá, Boa Finfa. noite, presidente. Tudo bem, amigo? Tudo bem, presidente? Tudo jóia? Tudo bem, você tá? Tudo jóia? Você está bem? Tudo bem, amigo. Tudo bem, graças a Deus. Presidente, eu queria primeiro lhe agradecer pelo senhor aceitar esse nosso bate-papo que eu já venho fazendo desde o início de junho, e eu queria muito lhe agradecer. Eu sei que nós já marcamos aquelas anteriormente, mas diante da sua agenda, nós ficamos impossibilitados, eu entendo, e eu quero lhe agradecer e dizer que me sinto lisonjeado com o seu convite, e nós vamos bater um papo bem diversificado e bem pertinente. Finfa, eu quero agradecer, rapaz, a você pela oportunidade e pedir desculpa a você e aos seus internautas, aqueles que te acompanham, porque realmente eu tinha me comprometido a ter estado naquela data com você, mas surgiu a convenção de Serra Talhada e aí eu realmente, como presidente estadual do PT, teria que estar presente. Luciano, até na hora lá da convenção, disse, rapaz, FIFA até falou comigo e tal, tu estava agendado lá para participar. Eu disse, pois é, rapaz. Mas queria pedir desculpa a você e que bom que a gente está tendo essa oportunidade agora, podemos conversar. Não tenho desculpa nenhuma, eu entendo, eu sei, eu vivo nesse ramo e sei da sua agenda, e ontem encerrou as convenções e eu entendo muito bem, mas hoje estou aqui, o público já está bem diversificado aqui, eu queria começar e agradecer o seu britanismo, porque 18h30 o senhor já estava pronto aqui. Vamos lá. Presidente, é o seguinte, para começar, eu vou tratar de presidente, tá certo? Tá bom. Eu vou tratar de deputado, vou tratar de presidente. Presidente, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do 1 ano e 8 meses do governo Bolsonaro. FIFA, amigo, veja, a avaliação nossa que a gente faz é que a gente vem vendo uma situação de tragédia no nosso país, né? Pelo menos essa é uma leitura que temos feito nas diversas oportunidades que nós temos participado, de análises conjunturais, de escuta que temos feito também, em relação a tudo que o governo Bolsonaro vem implementando. Uma agenda de retrocessos, de retirada de direitos, né? E de permitir que o nosso povo fique sem o apoio do Estado, principalmente no momento que as pessoas mais precisam, né? A gente está passando por uma situação de grave situação sanitária no nosso país e nós não vimos, da parte do governo, um movimento na direção de tentar reduzir as consequências de uma pandemia tão grave como essa. Eu tenho uma leitura de que se tivesse ocorrido uma ação de um governo federal no enfrentamento dessa situação, nós teríamos não só evitado tantas mortes que a gente teve, como também não teríamos entrado numa situação tão difícil do ponto de vista econômico, porque o Brasil passa por uma situação muito séria, isso resultado
da ação do governo ou da falta de ação do governo em relação a questões que deveriam ter uma atuação do presidente. Então, nós temos aí acompanhado uma pauta de retirada de direitos. Se vamos para a agricultura familiar, os recursos que a gente tinha nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, praticamente foram extintos. A reforma agrária, eu até fiz uma fala na Assembleia Legislativa semana passada, a redução do orçamento para a reforma agrária foi uma redução de praticamente a zero. Então, nós estamos, o desemprego que tem crescido, e não é em função somente da pandemia, é da falta de apoio às pequenas e médias empresas, porque é importante destacar que quem gera mais emprego nesse país é as pequenas e médias empresas, e essas não tiveram o apoio do Estado. Então, a agricultura familiar, que gera empregos, que gera renda, não teve o apoio do Estado. As pequenas e médias empresas não teve o apoio do Estado, as consequências é desemprego, aumento do preço dos alimentos, né? Então, nosso povo está realmente numa situação extremamente difícil, tudo isso em função da incompetência do governo Bolsonaro na nossa avaliação. Na gestão do presidente Lula, na gestão da presidente Dilma, o Brasil viu o Sérgio Moro levantando tudo. De repente, os papéis são rasgados, Sérgio Moro sai do governo Bolsonaro. Como é que o senhor pontua isso? O Sérgio Moro foi um dos principais vilões nessa história, né? Porque ele foi quem arquitetou todo esse plano de tentar retirar o presidente Lula da disputa. Era a única maneira que eles tinham de evitar que o presidente Lula fosse eleito, era criando fatos mentirosos para tentar barrar a candidatura do presidente Lula. Foi isso que aconteceu, e se eles não tivessem, se eles tivessem permitido que pelo menos o presidente Lula tivesse tido a oportunidade de falar com o povo brasileiro, nós também teríamos um outro resultado nas eleições. Haddad teria sido presidente. Então, houve um movimento muito forte, né, arquitetado pelo judiciário sobre a liderança do Sérgio Moro. Isso vem se revelando ao passo que o tempo vai passando. Os fatos vão surgindo e mostrando que o presidente Lula estava certo desde o início, quando ele se apresentava e dizia que era inocente, e as evidências estão aí para mostrar que o presidente Lula realmente não cometeu crime, e com isso dá a vitória a Bolsonaro, que era esse o grande intento de Moro, né, e de parte do judiciário. E aí, no final de tudo isso, o Bolsonaro, que a gente já sabia quem é a figura, pela postura e pela a forma que ele sempre se posicionou, se voltou contra o Moro e se voltou contra o próprio judiciário. Nós não estamos vivendo um golpe de Estado em função de uma postura firme da sociedade de não permitir que o governo Bolsonaro tentasse fechar o Congresso Nacional, fechar o Supremo Tribunal Federal. Então, o Moro foi o grande arquitetor desse plano de permitir que o Brasil estivesse hoje nas mãos de um cara que não tem responsabilidade, compromisso nenhum com o povo brasileiro. Então, essa é uma leitura que a gente faz muito clara, né, do papel que Sérgio Moro teve nesse processo todo de prisão, de uma prisão de um inocente que foi, de fato, o presidente Lula. Esse fato do presidente excluir a Renda Brasil, o Bolsonaro, o que é que o senhor diz disso? Veja, Bolsonaro, ele tenta, de alguma forma, querer passar uma imagem de um estadista, de um líder. É isso que ele jamais vai conseguir ter essa estatura do presidente Lula. O presidente Lula não criou programas sociais, não foi para se promover. O presidente Lula criou programas sociais para ajudar o povo brasileiro, para tirar o povo brasileiro da miséria, da fome, do sofrimento. Eu sou um agricultor familiar, vivi antes e depois do presidente Lula, e eu posso aqui afirmar que o Brasil mudou muito depois que Lula foi presidente. Se Lula não tivesse sido presidente, hoje nós não teríamos na zona rural muitas casas com energia, que o programa Luz para Todos possibilitou a energia chegar em todas as casas, o cidadão, a cidadã poder ter uma televisão, ter uma geladeira, né, para poder fazer a sua refeição no momento que ele achar necessário.
passou a ter a oportunidade de ter 3 refeições por dia. Por isso que o presidente criou o programa do Bolsa Família, para dar oportunidade ao povo brasileiro. O Bolsonaro quer criar o Renda Brasil com o intuito de querer se promover e mudar o nome do Bolsa Família, mas, na verdade, ele não quer fazer nada diferente, nada melhor do que o que o presidente Lula já fez. O que ele quer é enganar novamente a população, como ele sempre fez. Ganhou as eleições enganando o povo, continua enganando o povo, mentindo para o povo brasileiro, usando fake news, e, mais uma vez, quer dizer que vai criar um programa Renda Brasil, que não vai criar nada, porque o programa está criado, ele apenas quer mudar o nome para poder dizer que foi ele que criou. O senhor foi o 4º deputado mais votado em 2018. Eu já disse anteriormente na chamada que o senhor obteve 66.990 votos, sendo o 4º mais votado dos 49 da LEP. Queria que o senhor fizesse uma avaliação desse 1 ano e 8 meses dos trabalhos legislativos e também da gestão do presidente Heriberto Medeiros. FIFA, na verdade, a gente tem iniciado essa experiência na Assembleia Legislativa. Eu estou, pela primeira vez, deputado estadual, e agradeço o povo de Pernambuco, os trabalhadores, as trabalhadoras que deram esse apoio para que nós pudéssemos chegar à Casa Joaquim Nabuco como um dos deputados mais votados. E durante esse período eu tenho me dedicado à pauta da classe trabalhadora, tenho feito esse debate no parlamento, levado para o debate na Casa, na Assembleia Legislativa, das questões que afligem a população pernambucana. Tenho pautado e apresentado projetos importantes. Quero destacar 2 aqui que a gente entende que tem um impacto muito grande na vida do nosso povo e que contribui diretamente nas articulações com o governo do Estado, que foi o programa do PAA estadual. É importante lembrar que o programa do PAA nacional foi um programa criado pelo presidente Lula, que o atual presidente praticamente acabou com esse programa, que é um programa que tem oportunidade de gerar renda para as pessoas, movimentar a economia do município, fazer com que o comércio tenha a sua economia aquecida a partir da venda de produtos para o governo federal. Como a gente não tinha esse programa praticamente mais do governo federal, foi criado o programa estadual, foi aprovado, e hoje nós temos um programa que vai possibilitar nós comprarmos, o governo, na verdade, do Estado, comprar dos agricultores cerca de 40 milhões de reais por ano da agricultura familiar. Isso vai ser bom para os municípios, porque está sendo comprado dos agricultores, bem como a proposta da habilitação gratuita para os agricultores e agricultoras familiares. A gente sabe que o agricultor, como você sabe, aí no sertão, no agreste, na mata, trocou o jumento por uma moto, né? E muitos não têm habilitação e usam o transporte para trabalhar. E é necessário que o governo possa subsidiar, apoiar esses agricultores, e para isso a gente apresentou um projeto e foi aprovado, né? Hoje é lei para que os agricultores e agricultoras familiares tenham o direito de ter sua habilitação. Com isso a gente vai ter mais agricultores comprando moto, você vai ter possibilidade de comprar mais peças de motos na cidade, vai movimentar mais a economia, você vai também com isso tentar diminuir o número que a gente tem de roubos de motos, porque se você está habilitado, você vai comprar uma moto regular, diminuir o número de acidentes, o governo vai economizar em relação à área de saúde. Então, tudo isso dentro desse projeto que eu considero importante. E o presidente Heriberto Medeiros, em todas essas oportunidades, tem se colocado como um grande presidente, que tem apoiado, que tem contribuído para que a Casa Joaquim Nabuco seja realmente a casa dos pernambucanos e pernambucanas, como ele costuma falar. Aqui é a casa do povo de Pernambuco. E a Assembleia Legislativa tem debatido todos os temas. E o presidente tem permitido, tem dado essa oportunidade, não tem segurado pautas, independente do tema, se é um tema polêmico, se não é, se agrada o governo ou desagrada o governo. O presidente tem pautado todos esses temas na Assembleia Legislativa, e é por isso que a Assembleia tem, nos últimos meses, conseguido manter a sua pauta de trabalho. Durante a pandemia, para você ter uma ideia, nós não paramos, né? A Assembleia continuou trabalhando, colocando mais de 60 milhões para apoio
ao enfrentamento à Covid. Então, a Assembleia realmente tem dado passos importantes, votado projetos que têm sido fundamentais para a população e estado atento àquilo que é o papel da Assembleia de fiscalizar e de acompanhar e de cobrar, né, que as ações de fato cheguem para nosso povo, né, que está no sertão, no agreste, na zona da mata, enfim, para todos os pernambucanos e pernambucanas. Presidente, eu sei que o PT tem várias correntes. Na Assembleia Legislativa, o PT Verdade. tem 3 deputados. Tem o senhor, tem 2 deputadas, a Dulcicleide Amorim e a Tereza Leitão. Pergunta, vocês, a bancada petista, trabalham em sintonia? Veja, nós 3 somos, inclusive, da CNB. Como você falou, o partido tem tendências, né? Corrente, né? Correntes, e nós fazemos parte da mesma corrente, né? Eu, a deputada Dulcicleide Amorim e a deputada Tereza Leitão. Apenas a gente tem algumas situações de organização em relação à CNB nacional, à CNB de Pernambuco, mas nós compartilhamos da mesma corrente do partido a nível nacional e temos buscado na Assembleia Legislativa atuarmos de maneira coordenadas, articuladas, e temos feito isso, né? Os projetos que têm chegado na casa, nós temos buscado construir e caminhar juntos, porque nós entendemos que o PT tem uma plataforma política, tem um projeto que o PT defende e que todos os deputados podem ter alguma divergência do ponto de vista de entendimento em relação a alguma questão partidária, mas em relação ao entendimento sobre o projeto político, nós não temos nenhuma divergência daquilo que nós precisamos construir para Pernambuco e para o Brasil. Agora vamos chegar no Estado. À tona hoje é a questão da situação, especificamente em Limoeiro, quando o diretório soltou uma nota de repúdio às declarações da pré-candidata a prefeita de Recife, petista, Marília Reis, inclusive afirmando que a Marília estava dando declarações de apoio a bolsonaristas. Inclusive pedindo até a expulsão pela infidelidade. O senhor, como presidente da legenda, como o senhor avalia isso? Veja, Fifa, o partido, de fato, tem as suas resoluções, né? As suas deliberações. E qualquer um de nós que somos filiados a um partido, ou buscamos nos filiar a um partido, nós assumimos o compromisso de seguir as determinações partidárias, né? Se você não aceita aquela determinação partidária, você não vai fazer parte daquele partido. Então, o PT tem suas resoluções, suas deliberações. Agora mesmo nas eleições, estabeleceu que as capitais, a decisão é da Nacional. As demais cidades cabe ao Diretório Estadual. Então, isso nós temos buscado encaminhar. Aqui no Recife, como você sabe, que houve uma série de divergências, mas a partir da decisão que foi tomada, nós estamos fazendo o encaminhamento a partir da decisão que foi tomada. Nenhum membro do partido em Recife tem dado declaração de apoio a outro candidato, porque está comprometido com a decisão que foi tomada. Então, acho que isso também vale para todos nós, né? Acho que, nesse caso, acho que Marília foi infeliz, em particular. Acho que esse tipo de apoio ele não pode acontecer. Eu não falo nem em função do candidato apoiar o candidato bolsonarista. Essa não é a discussão. A discussão é a resolução partidária. Se no município tem uma decisão de apoio a uma determinada candidatura, todos os petistas têm a responsabilidade partidária de caminhar e de marchar junto com o partido, independente se eu defendi aquela ideia ou não. Né? Como aqui em Recife, os petistas que defenderam uma aliança aqui em Recife, mas o PT Nacional definiu por candidatura própria, eles agora vão falar e pedir voto para outro candidato sem ser a candidata do PT? Não. Então, a regra ela tem que se valer para todos. Então, acho que quando o PT municipal se manifesta, eles estão completamente certos, porque nós não podemos, o partido tem suas regras e, portanto, tem que ser obedecidas, e eu espero que isso não volte mais a acontecer, porque aonde o PT definiu por candidaturas, quem não quiser
apoiar aquele candidato que o PT definiu, fique calado na pior das hipóteses, mas não pode ir lá pedir voto para outro candidato, porque você está indo contra uma decisão partidária e as regras do partido estabelecem que qualquer filiado que for contra a decisão partidária, ele é passivo de expulsão do partido. Isso é o que está no próprio estatuto do partido, então acredito que, espero que situações como essa não voltem, né, a se repetir. Não chegou ainda para nós esse encaminhamento que eu escutei pela imprensa, que foi encaminhado pelo PT municipal, mas não chegou ainda para a executiva estadual. Mas eu sou completamente contra e acho que esse tipo de manifestação de apoio a candidatos onde o PT tem uma posição política, não podemos aceitar no Partido dos Trabalhadores. No caso, quando chegar às suas mãos, no caso, o diretório estadual, o diretório vai se posicionar, não é isso? É evidente, vamos, com certeza. Presidente, a insistência do PT em manter Marília candidata no Recife, praticamente o senhor não acha que jogou o PSB para o palanque de Ciro Gomes, não? Em 2022? Não, veja, esse é um debate que a gente fez muito fortemente, trabalhamos bastante, discutindo, inclusive, a necessidade de construirmos uma frente de esquerda para enfrentarmos o bolsonarismo, né, e enfrentarmos, de fato, aqueles que tentam não reconhecer e acusam o PT de ter destruído esse país, de que o presidente Lula é um dos que mais fez mal para o país. Então, esse tipo de fala e esse tipo de partidos que representa esse entendimento em relação a isso, nós precisamos trabalhar para a gente combater, que essa é uma das piores mentiras que a gente pode ter e é uma tentativa de enganar a população para tentar se perpetuarem no poder sem fazer nada para o povo. Por isso que nós temos que nacionalizar essa eleição, mostrar as consequências que o país vem sofrendo. E quando a gente fala país, são os municípios que vêm sofrendo, que vêm vivendo as dificuldades em função da redução. Se você, antigamente, quando Lula e Dilma eram presidenta, eu lembro, as secretarias de assistência social eram uma segunda prefeitura, porque você tinha um conjunto de políticas voltadas para atender a população mais carente. Vai hoje no município, procura saber como é que está a Secretaria de Assistência Social, para você ver se não está sucateada, não tem mais recursos federais, não tem mais apoio. Para o governo federal, os pobres precisam serem diminuídos mesmo. É como o Bolsonaro disse lá atrás, esse povo pobre só dá despesa para o Brasil, porque para essa gente o pobre é despesa. Para nós, para o PT, era investimento, né? Então, por isso que o Brasil cresceu, porque Lula investiu. Então, é importante que a gente possa fazer esse trabalho. Mas esse debate foi vencido, a candidatura está posta, o PT está encaminhando a resolução e nós vamos construir para que, no segundo turno aqui em Recife, nós possamos estar juntos aí, se passar o PSB, estarmos juntos com o PSB. Se nós formos para o segundo turno, o PSB está conosco, porque essa disputa do Recife vai ser uma disputa dura, né? Tem aí um grupo forte da direita que se articula, que se organiza e está aí no debate para ir para o segundo turno. Então, a disputa não é fácil. A gente não pode achar que esse discurso da direita, que representa o fascismo, que representa o atraso, ele não tem, de alguma forma, uma aceitação em algumas pessoas. Tem algumas pessoas que sabem que é assim e outras que estão sendo enganadas. E nós precisamos de uma frente, de um movimento que possa mostrar e chegar aos corações e às mentes das pessoas para dizer que o nosso povo não pode continuar sendo enganado como vem sendo desde a eleição de Bolsonaro. Por isso, nós fazíamos essa defesa, mas nós esperamos que a esquerda possa estar junta em 2022 e nós queremos, sim, que o presidente Lula consiga recuperar os seus direitos políticos para que ele seja realmente o nosso candidato a presidente em 2022, porque eu tenho absoluta certeza
que o nosso povo voltaria novamente a ter uma série de oportunidades e de direitos que estão sendo tirados por esse governo, que só o presidente Lula, pelo tudo que ele fez, pela capacidade que ele tem, ele seria capaz de devolver ao povo brasileiro tudo aquilo que a gente está sendo tomado pelo governo Bolsonaro. Eu até entendo a sua posição, mas eu lhe pergunto, o senhor não acha que é contraditório para o PT se tornar adversário do PSB e não entregar os cargos do governo estadual e da prefeitura do Recife? Eu acho que o senhor não se sente confortável. Até porque o PT, hoje, de alto escalão, tem a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, com isso fechou, tem a presidência do IPA com o Reginaldo, e tem a Secretaria de Saneamento Municipal da Prefeitura do Recife com o Osmar Ricardo. Eu queria saber como é que o senhor se sente, se o senhor se sente confortável diante de uma situação dessa. Veja, em relação a essa discussão, FIFA, eu estou muito tranquilo, porque, veja, nós estamos, em relação primeiro ao governo do Estado, nós estamos em um momento de eleições municipais. Se você olhar o Estado de Pernambuco, nós estamos apoiando o PSB em várias cidades. Há cidades também onde o PSB está nos apoiando. A eleição desse ano não é uma eleição só da capital, é uma eleição dos 185 municípios também. E o PT e o PSB não só têm uma relação de alianças em vários municípios para essa eleição, como o PT foi fundamental, e você sabe, para a eleição do governador Paulo Câmara. Nós, o PT, fomos determinantes. É evidente que a gente não vive somente do passado, mas nós estamos falando de um governo estadual que foi eleito fruto desse nosso apoio, da presença do PT nessa chapa, né, com o senador Humberto Costa, que fez parte, que foi eleito, e que nós participamos, que a gente foi eleito também deputado estadual. Então, nós fizemos parte dessa vitória do governo do Estado. E, portanto, isso é algo que a gente tem que destacar, mas também, essas eleições agora, nós estamos com várias alianças com o PSB em vários municípios, grandes, médios, pequenos, nós estamos juntos. Em outros lugares evidente, a gente está disputando. Né? Nós temos candidato, o PSB também tem candidato. Recife, o nosso partido vai, no momento certo, sentar e discutir. Nós terminamos as convenções ontem, né? Homologar as candidaturas, a eleição só vai começar a campanha a partir do dia 27. Então, tudo isso o partido vai conversar, cada município, a partir da sua realidade, vai discutir e vai conversar, mas, do ponto de vista do governo do Estado, né, nós estamos muito tranquilos, porque nós entendemos que o PT constrói uma aliança com o PSB. Hoje nós temos no Estado e no Recife, nós esperamos que a esquerda também possa estar junta para continuar não permitindo que a direita volte novamente a governar a cidade do Recife. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Na resposta anterior, eu entendi que o senhor disse, e no meu entender foi o seguinte, que no segundo turno, nas eleições de Recife, o senhor disse, nós estaríamos juntos. Nesse caso, no meu entender, o senhor está descartando que Marília vá ao segundo turno? Não, eu estou falando de que nós podemos estar no segundo turno e o PSB nos apoiar. Eu digo, nós estamos juntos porque nós precisamos estar juntos, porque eu acredito que a gente tem aí como disse, um movimento forte da direita que vem para cima da gente, da esquerda, com acusações que não têm fundamento, mas que para alguns é a plena verdade. Nós precisamos mostrar para esse povo. Então, numa disputa do segundo turno, se não vai os dois candidatos da esquerda, nós vamos precisar estar juntos para poder derrotarmos o bolsonarismo, uma agenda fascista de retrocessos e de retirada de direitos do nosso povo. Então, no meu entender, o senhor disse, a esquerda está junta, PT com PSB apoiando PT e PT apoiando PSB no segundo turno, é isso? É isso que eu defendo e vou trabalhar, e tenho trabalhado com esse objetivo. E é isso que o presidente Lula também, não só eu,
Mas o presidente Lula já falou reiteradas vezes de que no segundo turno a esquerda de Pernambuco e o PT precisa estar junto. Se a gente vai para o segundo, o PSB está conosco. Se eles vão, a gente vai estar com eles também. Isso está muito claro para nós de quem são os nossos inimigos. Diretamente, Humberto Costa até fez questão de frisar isso recentemente em uma fala que ele fez. Deixa eu fazer uma pergunta muito que eu pontuei aqui, mas eu sou admirador de sindicalista, porque todo sindicalista é desenrolado, como diz o Matuto aqui. E eu sei que eu conheço vários, inclusive o prefeito patriota está aqui, Luiz Haroldo, lá de Água Bela. Meu prefeito. O senhor, uma pergunta muito particular para o senhor não enxerga a vontade de Marília Arraes de ganhar a eleição do Recife, mais do que vencer a eleição, ser uma maneira de dar uma resposta à família Campos? O PT não está sendo usado nisso, não. Veja, a gente sabe que é uma disputa, e é evidente que isso vem muito à tona, de dois primos, né? De dois primos, de pessoas que fazem parte da mesma família, né? Da família Arraes. Mas é evidente que na política a gente sabe que tem situações onde alguns militam num campo, outros militam em outros. O importante é que estamos militando em campos iguais do ponto de vista da esquerda, apenas em partidos diferentes que têm algumas diferenças em relação às suas propostas, que isso lhe faz particular o partido em relação ao outro, porque senão não existia outros partidos, existe em função, mesmo os partidos de esquerda, né, em função de algumas coisas que alguns acreditam de forma mais forte, outros nem tanto. Então, muitas vezes, isso termina mais do ponto de vista de projeto. Eu acredito que a gente defende o mesmo projeto e espero que nenhum, né, possa querer usar o partido para fazer disputa de família. Não defendo isso nesse caso, não defendo isso em outros casos, né? Não sou defensor da ideia de perpetuação de família no poder. Acho que o poder ele precisa ser ocupado por várias pessoas, porque quando você faz isso, você democratiza mais, você consegue fazer com que outras pessoas também tenham oportunidade. Então, acho que eu sou muito defensor, talvez seja porque também a minha história mostra isso, e eu acredito também que esse é o caminho, da gente oportunizar para que várias pessoas tenham oportunidade também de dar a sua parcela de contribuição na história, poder passar ali, contribuir. Eu fui presidente da FETAP durante um período, já passou pela FETAP, agora é a nossa presidenta Cícera. Hoje eu estou deputado, amanhã já não estou, outros vão vir. E a política tem que ser assim, né, dinâmica, e a gente precisa sempre ter a política como algo para a gente poder fazer o bem, mas não pode ser algo para a gente fazer disputa pessoal ou colocar a política para que ela possa servir a interesses pessoais. Eu acho que esse tipo de política há muito tempo vem sendo combatida, e aqueles que tentam caminhar nessa direção não têm obtido muito sucesso. A gente tem tido muitos resultados aí. Alguns ainda insistem, né? Mas na grande maioria a gente já está percebendo que esses reinados, eles muitas vezes caem, e quando cai é difícil de levantar. Eu pesquisei aqui, o senhor, anteriormente, o senhor disse uma frase que me chamou a atenção. O que é que o senhor disse? O senhor disse o seguinte, que o não do PT em Recife poderia mudar o sim oferecido no interior. A partilha na política é assim, muda se a contrapartida não chegar. E aí? Não, é evidente que você tem na política, você tem essas situações de construções políticas em determinados municípios, né, onde há interesses, ou até mesmo você tem ali uma liderança que tem uma possibilidade maior e se busca juntar forças ali, e em outro município você tenta também fazer
um outro movimento. A política é isso, né? A política, ela de certa forma, exige que os partidos tenham essa capacidade de dialogar e de conversar e de convergir, né? E de convergir e buscar, de alguma forma, fortalecer, os partidos se fortalecerem dentro de alianças políticas, porque a história mostra claramente que se o PT tivesse ficado sozinho disputando a eleição com Lula como presidente, nós não teríamos tido a oportunidade de presidir esse país. Então, as alianças são fundamentais e elas precisam acontecer. Por isso que, nesse diálogo dos partidos, muitas vezes, inclusive, FIFA, a aliança de apoiar um determinado outro partido, você abrindo mão de ficar na cabeça ali numa disputa, para que em outro município você possa ter aquele apoio. E isso fortalece os dois partidos, porque abrir mão de uma candidatura aqui e ter um apoio em outra, se você olha que o partido não é uma coisa apenas do município, o partido é nacional, o partido é estadual, quando você olha a partir desse parâmetro, o diálogo de construção de alianças ele é necessário, porque isso fortalece o partido como um todo, fortalece a esquerda, nós vamos ter mais prefeituras da esquerda e a gente vai ter mais força para fazer o enfrentamento. Se cada partido se fechar e achar que ele sozinho vai dar conta de resolver os problemas da sociedade, ele vai terminar deixando de existir. Ele tem que reconhecer. E o PT não entende que ele por si só basta. O PT entende que ele precisa de outros partidos para poder fazer a sua luta e a sua caminhada. Agora, recentemente, por exemplo, lá aqui na Paraíba, tinha uma candidatura a prefeito da capital de um companheiro do PT, estava tudo certo, surgiu a candidatura do ex-governador do PSB e o PT Nacional fez uma mudança na orientação que tinha de candidatura própria para apoiar o governador, que foi um dos governadores que apoiou muito o PT, no momento que o PT precisou muito do apoio do governador Ricardo Coutinho, teve o apoio do governador, e a política é feita de gestos, de compromissos, porque são através dessas alianças que a gente fortalece a luta à esquerda e um projeto que a gente quer de sociedade para o nosso Brasil, para o nosso Estado e para os nossos municípios. Presidente, como se encontra o Partido dos Trabalhadores para as eleições deste ano em Pernambuco? Eu diria que a gente está muito bem, sabe? Pelos números que a gente tem até agora, é evidente que ainda está se fechando, porque tinha situações que estavam colocadas. Ontem foi, né, o último dia para as convenções, mas tem ainda o fechamento, muitas vezes, da composição com vice. Né? Não vai dar para a gente seguir com a candidatura aqui, é melhor a gente não retirar a candidatura. Então, nós estamos fechando ainda esse mapa, mas hoje o nosso mapa já apresenta, em termos de candidaturas próprias, na majoritária para prefeito, de 33 municípios que a gente tem candidatura própria a prefeito. E para vices, onde a gente está compondo na vice, nós temos mais 18 municípios que a gente está na vice. Além de o que a gente tem já, que chegou na estadual aqui, já são 509 vereadores e vereadoras inscritos. Então, nós temos, nessa eleição, um percentual de pré-candidaturas maior do que o que nós tivemos em 2016. Então, há um fortalecimento e nós esperamos que esse fortalecimento e que essas pré-candidaturas também se tornem, durante a campanha, algo que, no final, também represente mais prefeituras, mais vice-prefeituras administradas pelo PT, bem como também ampliarmos a nossa representação nos parlamentos municipais em todo o Estado. Eu pontuei aqui, como eu sou aqui do Pajeú, a situação do PT no Pajeú. Hoje, o PT tem 2 prefeitos. O prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque, e a prefeita de Calumbi, Sandra Magalhães, Sandra da Farmácia. Agora, para as eleições deste ano, pelo menos, é como o senhor diz,
foram feitas as convenções, não está registrada, mas do que me consta, está firme, como diz o Matuto, prego batido e ponta Ponta virada. virada. Nós temos, o PT tem a pré-candidatura de Márcia Conrado em Serra Talhada, a pré-candidatura da reeleição de Sandra Magalhães em Calumbi, a pré-candidatura do novo petista do Pajeú, Flávio Marques de Itabira, e a pré-candidatura de Rona Leite em São José do Egito. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. O partido participará ativamente na campanha destes 4 pré-candidatos? Ativamente. Nós queremos crescer a força do PT aí no Pajeú, na região. Temos uma sucessão lá em Serra Talhada, que está muito bem encaminhada. O prefeito Luciano Duque tem uma avaliação bastante positiva. A nossa pré-candidata Márcia está liderando as pesquisas, então nós temos certeza de que lá o PT vai continuar governando. Calumbi também, Sandra tem todas as condições também de garantir sua reeleição. Flávio tem tudo para ser o prefeito de Itabira, né? E Rona, inclusive estive também na convenção de Rona Leite, estive lá com Flávio. O senhor só não foi na de Sandra, né? Estive em Serra Talhada, não fui a de Sandra, porque a de Sandra foi, acho que numa data que eu estava em uma outra convenção aqui no Agreste, que foi na mesma data. Eu tentei acompanhar o máximo de convenções na condição de presidente estadual do PT, mas não foi possível devido à quantidade. Mas nós vamos trabalhar com toda a nossa força. O PT estadual está se organizando, né? Temos fortalecido e vamos sim fazer a disputa, mostrar, e a gente tem o que mostrar para o povo, não só a partir das gestões do PT, mas de tudo que o próprio PT nacional, o Lula, fez pelo povo brasileiro, por exemplo. Se a gente olhar a Serra, você tem as ações de Lula, Serra e Calumbi, as ações do presidente Lula e dos prefeitos, mas lá em Itabira, o PT vinha compondo o governo de Sebastião há muito tempo, ajudando governar a cidade, melhorar a vida do povo, que melhorou bastante. Então o PT tem também muito o que mostrar e tem toda uma história de luta e de ações do presidente Lula, que cada casa daquele município ali, você tem uma cisterna na zona rural, você tem uma família que recebe um programa do presidente Lula, você tem ações do governo do presidente Lula, e em São José do Egito não é diferente, né? Nós temos lá o vereador Rona, que tem já uma larga experiência como um legislador, que vem trabalhando, que vem defendendo o povo, então tem o que mostrar, tem o legado do PT, então nós temos todas as condições de chegar em todas as casas e com certeza ser recebido, porque o PT tem obras e ações em todo o município, seja no alto, seja no baixo. Tem uma casa com energia que foi fruto do programa do presidente Lula e de tantas outras ações. Então, por isso que eu acho que tudo isso fortalece essas pré-candidaturas nossas majoritárias, sem contar com diversas pré-candidaturas proporcionais. Presidente, quais foram os critérios que definiram as políticas de aliança do PT aqui no Pajeú? Desculpa aí que aqui eu não consegui escutar. Tem uma falha aqui. Quais foram os critérios que definiram as políticas de aliança do PT aqui no Pajeú? Não, veja, os critérios, eles são muito com base... sim, os critérios são muito com bases na organização mais local, do ponto de vista da articulação feita de formação de uma chapa, né, para disputar as eleições. Então, tudo isso, o PT estadual buscou ouvir cada diretório municipal sobre as possibilidades de lançar candidatura própria, de fazer aliança. Com base nesse feedback que a gente foi recebendo dos municípios, nós fomos buscando organizar, né, e montar toda essa logística, essa estrutura, para que a gente pudesse estar disputando as eleições. Por exemplo, aí em Afogados da Engazeira a gente tinha uma candidatura a prefeito, depois de muito diálogo com a nossa presidenta, com todos os membros do diretório, houve um entendimento de que era importante aí em Afogados nós marcharmos com a candidatura do PSB. Então, marchamos com a candidatura do PSB, fruto de toda uma construção feita com o Diretório Municipal. Então, o critério foi muito com base no diálogo com a base, né? Até
como é que diz? A fala que eu fiz aqui até deu rima, né? Então, com diálogo com a base. Não é uma coisa imposta, né? Imposta. Não, aqui vai ser assim e tal. Não, é com base sempre no diálogo, na construção. Então, é assim que o PT está conseguindo sair desse momento de convenções com esse saldo aí de pré-candidaturas, tanto majoritárias como também proporcionais. Lembrando que esse ano, como não tem, pela mudança na legislação, alianças, aliás, não tem as coligações, os partidos tiveram que fazer um movimento muito grande no sentido de organizar suas chapas, né? Muitos partidos não conseguiram. O PT é um dos partidos que conseguiu organizar um grande movimento no sentido de organizar chapas proporcionais. Muitos outros partidos não conseguiram. Então, o PT é forte, o PT tem base, e é por isso que o PT tem sobrevivido a todos os ataques, a todas as tentativas que queriam destruir, acabar com o PT, mas a estrela do PT continua brilhando, é vermelha, é 13, e vai fazer história agora, e vai fazer em 2022 de novo. Eu como costumo, quando eu costumo entrevistar deputados, eu sempre faço um apanhado da votação que o deputado teve aqui na região do Pajeú. O Pajeú é formado por 17 municípios, de Itapetim a Serra Talhada, de Serra a Iguaraci. O senhor foi votado em todos os 17. Uma coisa que me chamou a atenção foi que, na maioria das cidades, o senhor pontuou, na maioria delas, todas entre os 6 primeiros. Então, o senhor teve, da sua votação geral, mais de 10% dos votos aqui do Alto Pajeú. O senhor teve 6.833 votos. Então, como é que está o trabalho do senhor aqui, com suas bases aqui, nas 17 cidades do Pajeú? Veja, FIFA, eu fui votado em todos os municípios do estado de Pernambuco. Tenho muito orgulho disso. Eu procurei ver isso, terminei. Eu procurei, até tentei falar com Ana, mas... Em todos os municípios. Eu fui votado nos 184. 184, mas Fernando de Noronha. E Noronha? Ainda recebi 9 votos em Fernando de Noronha. Possivelmente, nunca tinha ido a Fernando de Noronha, possivelmente algum parente, né, alguém que tem pessoas lá e pediu para votar em mim. Eu sou muito grato. Fui lá depois já, não só agradecer os votos, mas também como membro da Comissão de Meio Ambiente, fazer uma discussão, inclusive, Fernando de Noronha, sobre a questão do transporte elétrico que estava para ser implantado lá em Fernando de Noronha, enfim. Então, tenho buscado fazer essa representação e esse trabalho. Acredito que ainda não tenho conseguido, talvez, fazer tudo que gostaria ou estar nos municípios como eu gostaria. Até porque a minha história, eu venho do movimento sindical e no movimento sindical você não para. No movimento sindical você trabalha de noite, de dia, feriado, né? As posses... Reunião direto. Reunião o tempo todo. Eu durante 16 anos, né, 16 anos que eu fiquei na FETAP, porque no movimento sindical é curioso, você faz os eventos dia de sábado e domingo, que é justamente os dias que você consegue reunir as pessoas que durante a semana estão trabalhando. Então, meus filhos, inclusive, cresceram. Eu, no final de semana, não tinha muito essa oportunidade de estar com eles, porque eu tinha que estar na luta. Então, a minha vida é de estar junto às comunidades. Tenho andado muito durante o mandato, esse ano menos, devido à pandemia, mas tenho sempre que possível, né, estado aí na região, fazendo a visita às companheiras, mas estando aqui no parlamento, representando essas pessoas que estão no Pajeú, que querem um deputado estadual que esteja aqui no parlamento defendendo o direito delas, que Pernambuco se desenvolva não só aqui no litoral e na capital, mas um Pernambuco que desenvolva do litoral ao sertão. E é por isso que as propostas e os projetos que a gente tem pautado e tem apresentado têm esse objetivo. E a primeira tarefa que eu peguei, muito dura no começo, como deputado aqui, inclusive presidi uma comissão especial que foi criada contra a reforma da Previdência, que foi o primeiro projeto que o presidente Bolsonaro, ao assumir, quis fazer, que era tirar a aposentadoria das pessoas mais carentes, que mais trabalham, eu diria assim, porque você sabe que o agricultor começa a trabalhar muito cedo, e quando vai se aposentar já não tem mais força para continuar trabalhando. Mesmo assim, o presidente queria tirar
a aposentadoria rural desse trabalhador rural. E a gente fez um trabalho importante e eu tenho certeza que essa luta nossa foi importante para um agricultor, para a agricultora, para todos aí do Pajeú. E aí não só os agricultores, porque você sabe que a renda, a economia, não sei se você sabe, mas nós até fizemos uma grande audiência pública aí em Afogados da Engazeira e apresentamos os números. A economia dos municípios, o recurso que entra de aposentadoria rural é maior do que os FPM dos municípios. Se tu tirar a aposentadoria, tu quebra os municípios, tu fecha os mercadinhos, tu fecha as lojas, e eu tenho certeza que a gente contribuiu para que o comércio de Afogados e da região do Pajeú continuasse de portas abertas e o agricultor tendo condições de poder ter a certeza de que ele, ao completar a sua idade, o homem e a mulher, ia ter direito à sua sagrada aposentadoria para poder viver para o resto da vida sem depender de ninguém, pelo menos ter o básico para poder se alimentar e comprar os seus medicamentos. Presidente, eu deixei a última pergunta, porque a gente já está chegando no final. Eu queria que o senhor, como presidente do PT de Pernambuco, me respondesse. Diga uma coisa. O PT de Recife, o diretório de Recife, que não queria a candidatura de Marília, vai se empenhar mesmo no corpo a corpo na campanha? Tu sou danado, sim. Não, tu faz umas perguntas. Inclusive, eu tenho que lhe dizer, deixa eu lhe dizer, e dizer aos ouvintes aqui, que o vice de Marília, João Arnaldo Novaes, é meu amigo. Eu já trabalhei com ele no IBAMA. Meu amigo, um rapaz advogado, preparado, foi petista há muito tempo, até me estranhou quando ele me disse que estava no PSOL. Mas me diga, me mata essa curiosidade de jornalista. O petista do diretório do Recife vai se empenhar no corpo a corpo da campanha de Marília Reis? Veja, o PT vai apoiar Marília Reis. O empenho de cada um, como você sabe, depende da forma que essas pessoas serão abraçadas pela campanha, né? Porque como houve um posicionamento em relação a Recife, é evidente que essas pessoas também, de alguma forma, se sentem ali numa situação que esperam também, que querem também que a majoritária possa chamar, possa envolver, possa, né, colocar essas pessoas também na coordenação da campanha, no processo, porque se você não envolve as pessoas também não vão conseguir dar o máximo, né, e tudo que elas poderiam dar na campanha. Mas a gente espera que a majoritária tarefa agora de buscar envolver todo mundo é da nossa pré-candidata prefeita Marília. E eu já disse isso para ela, disse ao presidente Lula também, que a decisão que foi tomada pela Nacional, nós vamos encaminhar. Isso está sacramentado, inclusive já foi até homologado. E o envolvimento das pessoas, aí não pode ser uma tarefa do presidente, né? Aí tem que ser uma tarefa do pré-candidato, da pré-candidata, isso em qualquer município, para buscar o envolvimento de todos na campanha. Mas estamos trabalhando para que a gente possa, em Pernambuco, eu tenho me voltado mais para as cidades do interior, né, do estado. Recife, quando posso também, a gente dá um pitaco aqui, outro ali, mas é evidente que nós estamos buscando contribuir para que Petrolina, nós possamos derrotar ali o bolsonarismo. É uma missão dura, mas o povo de Petrolina, na sua grande maioria, disse que vota no candidato apoiado pelo presidente Lula. E o candidato do prefeito é apoiado por Bolsonaro. E lá é uma disputa muito clara. De um lado está o presidente que mais fez pelo Brasil e do outro está o presidente que mais tirou direito do povo, que mais cometeu crimes contra o povo brasileiro, que está vendendo o patrimônio do povo, que condenou a morte de milhares de pessoas, e o povo de Petrolina vai ter que escolher. Então é esse debate que a gente quer fazer lá, quer fazer em Recife, quer fazer onde a gente tem a oportunidade de ter pré-candidatura em todo o estado de Pernambuco. Presidente, deputado, muito obrigado. Eu estou muito grato com a aula que o senhor deu aqui. A aula de democracia, uma aula... fico grato. Eu queria que o senhor deixasse aqui as suas considerações finais.
Eu agradeço, amigo, mais uma vez pela oportunidade. Pedir desculpa pela falha da outra vez. Quando for aí, Não esquece quando aquilo. for em Afogados, vou passar aí, dar um abraço em Venha você me visitar. pessoalmente, vou lhe Venha no meu visitar, blog. viu? Vou lhe visitar. Quando vier a Recife também, meu gabinete, ela no segundo andar também está lá aberto, as portas para me Certo. receber também. Me faça uma visita aqui quando vier também para essas bandas, tá certo? Mas muito obrigado Farei, a todos que acompanharam aí esse momento de debate, muito bom. Agradeço pela oportunidade que você me deu para que a gente pudesse estar conversando sobre o partido que mudou esse Brasil e que com certeza fez muito já e vai fazer ainda muito mais. Muito obrigado, FIFA. Obrigado, Doriel. Um abraço aí, boa noite, fique com Deus. Um Valeu, abraço. um abraço.